Pois bem, o conceito de pobreza, em termos económicos, pode-se referir com alguns dados objetivos, embora os indicadores mais importantes, se calhar, nem sejam esses. Em termos objetivos, naturalmente, temos que ir procurar alguns indicadores, algumas taxas, como, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil, que é sempre um indicador muito importante, o per capita. Depois, alguns índices de alfabetização, que são fundamentais, e também a taxa de desemprego, taxa de crescimento económico. Isto, os dados, obviamente, parametrizados pela economia, como sendo os indícios objetivos de níveis de desenvolvimento económico e que indiciam por si só se uma economia estará na rota do crescimento, do desenvolvimento ou não. É evidente que depois há dados subjetivos que são igualmente importantes, se não mesmo mais importantes do que esses dados objetivos. Um dado muito importante tem a ver, por exemplo, com a redistribuição da riqueza, e esse é difícil de mensurar, quer dizer, não há uma taxa que possamos apresentar. A redistribuição da riqueza é, por si mesma, um dado que tem que ser analisado com base em diferentes estudos, que vão desde o sistema fiscal, que é muito importante, analisar o sistema fiscal de uma economia e ver como é que a riqueza produzida é distribuída pelas diferentes classes sociais. Isso pode ser, desde logo, lido através do ónus do imposto, para percebermos como é que o ónus fiscal é distribuído pelas diferentes classes sociais, e isso já nos permitirá ver como é que a riqueza depois acaba por ser distribuída pelos diferentes grupos. Ver também as políticas sociais que são seguidas para essa redistribuição, e tudo isso carece de estudos muito mais aprofundados sobre cada uma das economias. E depois índices de desenvolvimento social, que passam pela análise das políticas educacionais, não apenas na educação básica, mas também níveis de ensino superior, habitação, muito importante também. O nível de habitação de uma sociedade indicia se nessa sociedade o nível de desenvolvimento económico e social é mais acrescido ou não. E tudo isso, como lhe disse, não é possível de ler naquelas taxas mais vulgarmente difundidas pelos dados que normalmente, enfim, as instituições internacionais vão divulgando sobre as diferentes economias. É evidente que o conceito de pobreza também é lido muitas vezes a olho nu, porque as economias revelam por si mesmas, nos diferentes estados, as situações que de facto indiciam uma pobreza que muitas vezes não carecem sequer de indicadores económicos para nós percebermos que determinado país, determinada economia sofre com níveis de pobreza e de subsistência abaixo daquilo que nós consideramos ser a subsistência mínima para manter uma dignidade humana que garanta o mínimo de subsistência às populações. E há países que revelam isso a olho nu, sem tão pouco ser necessário fazer grandes levantamentos económicos. A crise que se instalou desde 2008 veio revelar insuficiências brutais em algumas economias, algumas das quais até nos surpreenderam. Nós julgávamos que já tinham ultrapassado algumas barreiras e, efetivamente, afinal, estavam em situações de grande fragilidade. Bom, eu acho que a pobreza acaba por ser um resultado das duas coisas. É evidente que há um certo tipo de pobreza que pode ser o resultado dos comportamentos individuais das famílias, dos comportamentos individuais de cada ser humano. Há pessoas que optam por um tipo de vida que as conduz a essa pobreza, mas isso são comportamentos marginais. A pobreza que realmente se impôs nos últimos anos é uma pobreza originada por um processo de globalização que não foi controlado, foi eventualmente pensado por elites que não podiam desconhecer o resultado que eventualmente viria a suceder. E eu digo isso porque
houve quem pensasse e houve quem divulgasse e houve quem fizesse questão de dar conhecimento ao mundo dos riscos da globalização, muito antes até da crise ter sucedido. Há um autor, que é professor de Economia em Ottawa, Michel Chossudovsky, tem um nome, aliás, particularmente sugestivo, que não se esquece, que foi convidado em 2001, pelo governo canadiano para chefiar um comitê de acompanhamento e de observação ao processo de globalização. E que, 2 anos depois, publicou um livro cujo título é sugestivo: A Globalização da Pobreza e a Nova Ordem Económica Mundial, onde faz uma análise demolidora daquilo que, na sua ótica, viriam a ser os efeitos desse processo de globalização. E é muito curioso, porque se nós formos hoje ler a análise que esse autor fez no início da década, quando a crise só estourou de facto em 2008, percebemos que os efeitos não deviam ter sido assim tão surpreendentes. Ele conseguiu prever muito do que veio a acontecer. E não terá sido o único. Fez questão de divulgar, fez questão de chamar a atenção, fez questão de fazer uma análise por continente, ou seja, ele faz uma análise dos efeitos da globalização na América Latina, África, sobretudo nos continentes com mais problemas de pobreza, mas também no mundo ocidental. E é curioso como a análise foi consciente, objetiva, rigorosa, e muito do que ele descreve no livro veio a acontecer. É muito curioso, hoje, 2014, pegar no livro e ir ver as conclusões a que o autor chegou. E, portanto, quando pergunta se os políticos podiam ter feito alguma coisa, eu digo-lhe assim: os políticos hoje mandam tão pouco. Aliás, não só de hoje. Eu acho que é um problema que se arrasta há várias décadas. Os políticos mandam, efetivamente, muito pouco. O poder político, há várias décadas que se deslocou da política para o centro da decisão económica. E é esse centro da decisão económica que conduz o centro da decisão política. Enfim, é só a minha opinião, modesta, naturalmente. É pena que seja assim. É pena que seja assim. De facto, a decisão devia ser política, o poder devia estar nos políticos, mas, lamentavelmente, acho que não está. Acho que não está. É evidente que os políticos deviam fazer mais alguma coisa, claro que sim. Claro que sim. Mas isso também tem um bocadinho a ver com o próprio percurso histórico que foi acontecendo ao longo das últimas décadas. Creio que a queda do Muro de Berlim constitui um marco importante, porque efetivamente o mundo capitalista impôs-se com muito mais força e, de facto, a partir daí foi muito mais fácil ao poder capitalista, como refere aí na sua pergunta, impor a sua visão e impor o seu poder de decisão. A partir daí, eu acho que o poder político ficou extremamente capturado. Como é que se vai libertar? Eu acho que se vai libertar. Não tenho uma perspectiva totalmente pessimista do que está a acontecer. O que está a acontecer é de tal forma negativo. A globalização da pobreza já é um facto de tal forma evidente que o próprio mundo ocidental, mais desenvolvido, está a sofrer consequências muito graves com tudo o que tem vindo a acontecer e, portanto, o reajustamento vai ter que suceder de alguma forma. Eu penso que aí os políticos terão que, eles próprios, tomar conta da situação. Mais cedo ou mais tarde isso vai ter que acontecer, sob pena de as consequências se agravarem de tal ordem que o próprio regime democrático seja posto em causa definitivamente. E isso seria, de facto, um retrocesso histórico brutal. Ao retrocesso económico, ao retrocesso dos níveis de desenvolvimento económico e social que a Europa Ocidental conseguiu atingir, e todo o mundo mais desenvolvido conseguiram atingir, somar-se-ia um retrocesso democrático histórico. Eu acho que isso seria uma perda para a humanidade terrível, e, portanto, acho que não vamos chegar aí. O reajustamento vai acontecer, os políticos vão encontrar um caminho de perceber
perceber que o poder ainda é deles e que vão ter que encontrar as soluções mais justas para conduzir os povos a soluções mais equitativas para todos, porque nós não podemos continuar a ser fustigados com políticas fiscais bárbaras que têm como efeito sempre o mesmo, o empobrecimento das classes médias e, efetivamente, o enriquecimento brutal, bárbaro, continua a suceder, mas sempre concentrado num núcleo muito restrito de grupos económicos que controlam a ordem económica mundial. E esse é que é o problema, porque eles são tão poderosos que já não há governos no mundo que consigam ter poder para pôr um travão ou para pôr um limite a este processo. Nem mesmo, obviamente, o governo dos Estados Unidos da América, aliás, isso tem sido absolutamente visível. E é esta nova ordem que vai ter que se alterar mais cedo ou mais tarde. Se calhar é um bocadinho das três, mas sobretudo as duas primeiras. Ou seja, desde que Portugal teve necessidade de pedir ajuda internacional, que obviamente as políticas que nos foram impostas não deixaram alternativa ao governo. Este governo, outro governo que fosse, teria de cumprir o memorando da Troika. E esse é um dado inexorável, inultrapassável, e portanto as políticas foram estas, foram erradas, foram certas, enfim, isso agora é muito discutível. Nós sabemos, e não é de hoje, quais são as políticas do FMI quando qualquer governo, em qualquer parte do mundo, necessita de ajuda. A União Europeia tem vindo a perder muito poder de afirmação, a verdade é essa, e, portanto, em todo este processo, efetivamente, foram as políticas do FMI que falaram mais alto, a verdade é essa. E, portanto, o que aconteceu em Portugal foi que, durante este processo, a política fiscal tornou-se uma forte limitação na medida em que os impostos subiram para níveis insustentáveis, sendo certo que a classe mais afetada foi a classe média, e isto tem um impacto brutal ao nível da sociedade. Porquê? Porque, bom, isto, todos os autores ao longo da história da humanidade escreveram sobre isto. E não vale a pena estarmos a discutir ou a colocar a questão em termos muito ideológicos. Basta ir ler Aristóteles. Já ele explicava que a paz social e o desenvolvimento estava associado ao desenvolvimento económico e que para haver paz social e desenvolvimento económico era preciso haver uma classe média alargada. O ideal para uma sociedade viver em paz era ter uma classe média muito ampla, porque a classe média é aquela que tem sempre mais a perder e, portanto, uma classe média abastada, com um bom nível de vida, não faz. A guerra não se manifesta contra este governo, contra qualquer governo, quer paz, quer trabalho, quer produzir e quer viver com tranquilidade e dar o melhor aos seus filhos e quer o progresso do seu país. Esta é uma ordem essencial para qualquer país progredir. Tudo assenta, portanto, numa classe média bem estruturada e com um bom nível de vida. Quando se ataca a classe média, o empobrecimento acontece, e acontece muito rápido, e foi isso que aconteceu em Portugal, é isso que está a acontecer, e se não houver uma inversão, é isso que vai continuar a acontecer. Os pobres nunca têm muito a perder, porque têm muito pouco. Portanto, um pobre nunca pode pagar a crise, porque não tem por onde pagar a crise. Pode ficar um bocadinho mais pobre? Talvez. Mas ele não pode ficar muito mais pobre, porque já é pobre. Isso já é muito mau. Também sabemos que os ricos nunca pagam a crise, porque enquanto existirem offshores, paraísos fiscais, portanto, enquanto o capital não falar e puder mover-se com ampla liberdade, obviamente não pagarão a crise, como não pagam. Aliás, a crise aconteceu e nós assistimos a uma coisa extraordinária, é que a crise teve a sua origem, teve responsáveis em todo o mundo, continuam a ter hoje o mesmo poder que tinham antes, continuam a ter hoje, talvez, fortunas mais abastadas do que tinham antes. Recordo-me, vem-me à memória apenas o Sr. Madoff terá sido condenado a mais de 100 anos de cadeia. Não tenho assim, de repente, não me recordo de nenhum outro
que tenha sido penalizado criminalmente por tudo o que aconteceu e, portanto, aquilo a que nós assistimos é, de facto, à classe média a pagar uma crise para a qual não contribuiu, pelo menos não dessa forma imoral, com impostos que estão muito para além daquilo que é suportável. Isso está a acontecer em Portugal e, portanto, o empobrecimento, obviamente, foi galopante, é galopante, será galopante enquanto não houver uma inversão. E é grave. É grave porque Portugal tem tido um comportamento económico exemplar, nomeadamente ao nível das exportações, o que quer dizer que as nossas empresas têm tido um comportamento excepcional. E já agora deixem-me dizer-vos o seguinte, isto está um bocadinho para além da vossa questão, mas tem a ver com a questão da política fiscal. Eu acho muito curioso que o Norte da Europa, no seio da União Europeia, tenha uma postura um bocadinho crítica, se não mesmo até displicente com o Sul, como se os países do Sul fossem todos indisciplinados, pouco criteriosos nas contas, talvez até pouco produtivos. Ora, isso não se aplica efetivamente a Portugal. Nós tivemos um problema de descontrole de contas públicas, é um facto. Também o tiveram outros países. A própria Alemanha teve esse problema por causa da reintegração e houve muita compreensão na altura com a Alemanha. E podíamos até continuar a falar do problema da dívida alemã, que, enfim, por diversas vezes foi perdoada. Portanto, houve sempre muita solidariedade no seio dos países que compõem a União Europeia, porém, quando o problema chega aos países do Sul, a solidariedade esvai-se, porque os países do Sul são aqueles países indisciplinados. Ora, isso não é verdade no que toca aos portugueses. Portugal tem tido um desempenho económico fantástico quando nós não estávamos, de facto, como estamos, e eu gostava de ver o meu país com uma fiscalidade tipo holandês, irlandês ou luxemburguês, para que os empresários do meu país pudessem ter as mesmas condições de competição fiscal que têm os empresários irlandeses, holandeses, luxemburgueses. E então aí sim, em condições de igualdade de concorrência fiscal, poderíamos ver se de facto os empresários portugueses que têm tido um comportamento tão bom, que têm mantido a economia portuguesa com as exportações a crescer em condições de uma adversidade extrema, nomeadamente de adversidade fiscal, porque nós temos taxas de tributação sobre os lucros em Portugal brutais. Porque quando se fala na taxa do IRC, a taxa do IRC é a que está no código e rondará os 25%, agora com a reforma vai baixar para os 23%, mas, atenção, porque quando uma empresa apresenta a sua declaração de rendimentos, há muitos custos efetivos, reais, que não são relevados como custos fiscais. E depois há um conjunto de custos que são custos, mas que são tributados autonomamente. E, portanto, se nós fizermos as contas reais, a taxa não é a que está no código. E, portanto, os lucros, de repente, milagrosamente aumentam. E as empresas portuguesas têm uma incidência fiscal brutal. E, portanto, eu acho que justo seria, de facto, ver o comportamento das nossas empresas se pudessem beneficiar da fiscalidade ou de uma fiscalidade equivalente à que existe em alguns países do norte da Europa. E esta questão não é muito discutida. Ora, eu tenho para mim que, se isso acontecesse, as empresas portuguesas seriam, de facto, pequenas estrelas reinantes no seio da União Europeia. Tenho isso como um dado praticamente certo. Há muita coisa no seio da União Europeia que devia mudar. E, de facto, no que diz respeito à fiscalidade, que eu penso que é, de facto, a grande causa do que está a acontecer em Portugal. Temos uma fiscalidade que é péssima, que é um entrave ao desenvolvimento do país, ao crescimento económico, para sustentar um Estado que não se reformou. A reforma do Estado não foi feita, está totalmente por fazer. Continuamos a ter um Estado caro. E se me pergunta, bom, mas é caro porquê? Bom, é caro porque a reforma não foi feita. Muito se fala da reforma do Estado, eu não a vi.
Não sei o que é que se reformou nestes anos de crise e de troika. Nada. Do meu ponto de vista, nada. Está por fazer. E isso é grave. Quanto à redistribuição da riqueza, pois bem, houve cortes. De facto, houve cortes. Portanto, nós temos hoje em dia uma redistribuição da riqueza que sofreu alguns cortes, para não dizer cortes muito substanciais, o que significa que também por aí haverá algum contributo para que o empobrecimento tenha aumentado. Mas creio que as duas primeiras condições são claramente mais ponderosas no processo de empobrecimento de Portugal. Pois, essa é uma questão complicada. Bom, de facto, sabe, as leis económicas são leis tendenciais, mas, efetivamente, com o PIB a diminuir, o desemprego aumenta. Resta saber quanto, mas só pode aumentar o desemprego, porque a diminuição do PIB significa, entre outras coisas, que as empresas não estão a conseguir aumentos de produção. Pelo contrário, muitas empresas estão a insolver, estão a fechar, estão a produzir menos e, quando isso acontece, há mais desemprego. Dito isto, se ou para haver crescimento económico, porque é a única solução que pode pôr um travão a aumentos de desemprego. A única solução é haver crescimento económico. Para haver crescimento económico tem que ser postas em prática todo um conjunto de políticas integradas, não apenas a política fiscal. Voltamos à questão anterior. Que voltem a tornar Portugal um país competitivo para investimento, nomeadamente investimento estrangeiro, porque Portugal também está descapitalizado, como é óbvio, não é? E, portanto, nós precisamos de nos tornar de novo um país que possa atrair algum investimento estrangeiro. Agora, é evidente que há aqui um ciclo que é preciso inverter. E esse ciclo tem que, pelo facto de nós estarmos na União Europeia, não é algo que Portugal consiga fazer sozinho. Porque quando nós fazemos parte de uma união que não é política, é uma união económica e é uma união monetária, mas que não é uma união política, este foi um erro, enfim, histórico e que está a ser muito caro à União Europeia, porque construiu a união monetária sem construir a união política. E, portanto, há decisões políticas que um Estado individualmente poderia tomar e que poderiam surtir efeito, mas que ao mesmo tempo não surtem o efeito devido porque ele faz parte de uma união monetária, portanto isso limita-o, nomeadamente na tomada de certas decisões políticas que vão interferir com a parte económica e monetária. Portanto, há aqui um vício que devia ser resolvido desde logo no seio da União Europeia. De todo modo, o combate ao desemprego passa muito também pelo facto dos Estados se colocarem em acordo, dos Estados naturalmente que integram a União Europeia, relativamente a políticas essenciais e têm que o fazer muito rapidamente, porque senão é muito difícil um Estado isolado, sozinho, como Portugal, combater esse fenómeno quando nos impõem metas de déficit, dívida pública, retiram-nos as políticas de intervenção na área económica, que nós não temos, resta-nos a política fiscal. Bom, mas nós não podemos aumentar mais impostos. Se não podemos aumentar mais impostos, pelo contrário, nós devíamos baixar impostos, porque só baixando impostos é que nós voltaríamos a criar um incentivo na parte económica para que as empresas pudessem ter alguma folga e para que o crescimento económico voltasse a acontecer. Então, realmente, ficamos completamente bloqueados, sem uma solução para promover o crescimento económico. Eu julgo que a União Europeia está consciente disso, porque o problema começa a ser gigante, não é só já um problema português. E, portanto, a solução tem que vir também um bocadinho do seio da União Europeia.
Se a União Europeia não encontrar o caminho, isto pode ser muito complicado, em termos de união. Portanto, a minha esperança é, sinceramente, que a União Europeia encontre uma forma de auxiliar os países que tiveram esta dificuldade e não chegaram aqui sozinhos, a União Europeia falhou. E isto é um falhanço que pode custar tão caro a todos que era tempo da União Europeia fazer o que tem que fazer e que ainda não fez. E o mesmo raciocínio sobre se poderia aplicar também ao Estado Social, que nós não queremos... O Estado Social, é assim, o Estado Social, vamos lá ver, o Estado Social não pode desaparecer. Porque se desaparecer, desaparece tudo o resto. Desaparece a democracia, desaparece o Estado de Direito, desaparece a União Europeia. O Estado Social, porém, não tem que ser gigante. O Estado Social, nós precisamos do Estado onde ele é realmente necessário. O problema do Estado Social é que ele eventualmente se alargou a áreas onde talvez nem fosse necessário. Alargou-se porventura demasiado. Alargou-se com uma dimensão que não foi controlada em devido tempo. Há um livro notável que foi publicado no tempo da administração do presidente Bill Clinton na América, livro esse escrito pelo vice-presidente Al Gore, cujo título é Reinventar a Administração, e que já na época era basicamente um hino à defesa do Estado Social. Mas que tipo de Estado Social? Um Estado Social no essencial. Mais Estado onde ele é preciso, menos Estado onde ele é desnecessário. O problema é que durante muitos anos o Estado Social foi tomando dimensão. Isto é, o que eu vou dizer é politicamente incorreto, mas eu não sou política e, portanto, posso dizê-lo. Ganhou dimensão para satisfazer lobbies e interesses de grupos económicos. E, portanto, ganhou dimensão para áreas onde não devia ter chegado, porque não era necessário nem era suposto que chegasse. Chegamos depois a um determinado momento em que toda a gente percebeu que era preciso emagrecer o Estado por termos esses contratos, porque, e o que eu vou dizer mais uma vez também é politicamente altamente incorreto, há um princípio fundamental do direito dos contratos, que é o princípio do equilíbrio financeiro de um contrato, e por muito blindados que esteja um contrato, se as cláusulas forem blindadas e injustas, as cláusulas podem tornar-se nulas e, portanto, bastaria, digo eu, invocar a nulidade do contrato. Nesses casos, porque não pode o Estado, um povo, uma nação, estar a pagar por um contrato eventualmente feito com contornos de notória injustiça e desequilíbrio financeiro para uma das partes. E, portanto, eu não consigo perceber, não consigo, nunca percebi esse argumento. Ora bom, eu acho que se pode privatizar, sim, uma parte substancial do Estado Social. Não há mal nenhum nisso, desde que essas funções que possam ser até melhor desempenhadas por privados, quando são atribuídas a privados, o sejam em nome do interesse público e lhes sejam impostas obrigações de serviço público que, caso sejam incumpridas, obriguem os privados a indemnizar o Estado. Ou seja, tinha que ser ao contrário. Foi tudo mal feito, então. Fizeram-se parcerias público-privadas em que, independentemente do contrato ser bem ou mal cumprido por parte da entidade privada, quem está obrigado a indemnizar é o Estado. E parece que o Estado, pasme-se, não pode, em circunstância alguma, pôr termo a esses contratos sob pena de ter que indemnizar para além daquilo que seria equitativo e justo, de acordo com uma regra de equilíbrio financeiro básico de qualquer contrato, a parte contratante privada, o que é, do meu ponto de vista, incompreensível. Portanto, o Estado de Direito Social tem que prevalecer. Numa sociedade democrática tem que prevalecer. A não ser que queiram, efetivamente, destruir tudo o que a humanidade conseguiu obter como, enfim, direitos fundamentais da pessoa humana, Estado de Direito Democrático, paz social. A menos que o futuro seja qualquer coisa tão horrendo como uma sociedade sem paz social, sem equilíbrio, sem desenvolvimento económico e social, o que eu não concebo, porque isso seria muito mau para todos. Eu, nas minhas aulas,
por necessidade, mas por prazer, costumo confrontar os meus alunos com todas as correntes de pensamento económico, desde o liberalismo clássico ao marxismo, passando pelas teses contemporâneas, onde naturalmente também estudamos os autores neoliberais, com total abertura de mente. E cada um fará a síntese e ficará com aquele autor que mais o toca. Eu gosto muito de ler e reler Adam Smith. E, de facto, lendo Adam Smith, em pleno século XVIII, às portas do século XIX, até Adam Smith, um homem inteligentíssimo, brilhante para o seu tempo, percebia que o Estado não devia intervir na economia. E foi por boas razões que ele defendeu esta tese. O Estado não devia intervir na economia, porque quando o Estado intervém na economia, quase sempre intervém de forma perversa. E porquê? Porque lá vêm uns e outros querer intervir na economia, não em defesa do interesse público, mas em defesa de alguns interesses privados. Os amigos dos amigos que querem intervir a favor dos amigos. E nós hoje, alguns séculos depois, continuamos confrontados com os lobbies. Os lobbies. Os lobistas sempre atuantes a favor dos grupos que querem, em defesa dos seus interesses, passar esta ou aquela ideia. Bom, e por vezes não é em nome do interesse público que se defendem determinados setores. E isso é mau, porque depois o Estado Social aparece como sendo o grande causador da dívida pública, do déficit, de todo o mal que nós estamos a passar, quando, efetivamente, não devia ser assim, nem tinha que ser assim. Porque o Estado Social é necessário, é indispensável. Sem Estado Social, acabaremos todos num modelo de sociedade absolutamente insuportável. Mas eu gosto também de Adam Smith por uma outra razão. Ele tem uma expressão muito objetiva, muito singela, quase simplória. Dizia Adam Smith que é o egoísmo do padeiro que garante que todos nós tenhamos pão fresco todos os dias para comer. E é uma verdade. Eu digo assim, porquê é que tem que existir Estado Social? Se não for porque a pobreza me incomoda, se não for porque a pobreza é uma coisa injusta e porque todos a devemos combater, então que seja para preservar os ricos. Porque sem Estado Social não haverá ricos. Porque toda a riqueza lhes será retirada. Então, pelo menos que os ricos pensem nisso um bocadinho. Se quiserem continuar a ter o seu status quo minimamente protegido, se quiserem continuar a viver bem e em paz, se quiserem continuar a ter as suas mansões mais ou menos protegidas e se quiserem continuar a usufruir do bem-estar que a democracia lhes permitiu, então que defendam o Estado Social. Um Estado Social comportável, porque isso é perfeitamente possível. Eu acho inadmissível que uma sociedade desenvolvida, industrializada, não seja capaz de suportar um Estado Social naquilo que é fundamental. Educação, saúde e habitação. Porque estes são os três pilares para garantir que uma sociedade funcione bem. Tendo isto, bom, o resto acontece. Bom, eu acho que isso vai acontecer. Não vai acontecer, pode levar muito tempo. É evidente que a comunidade internacional poderia ser um bocadinho mais proativa. Porquê? Porque o processo de ajustamento pode ser tão lento que, se houver muita conturbação social, se pode perder. E isso é que era importante evitar. Porém, eu acho que as vantagens da globalização não têm sido, digamos assim, tão visíveis. Têm sido muito mais visíveis as desvantagens. E isto vai fazer com que a comunidade internacional tenha mesmo obrigatoriamente de tomar algumas medidas para evitar que as vantagens se percam, ou seja, se as vantagens fossem, neste momento, mais visíveis do que as desvantagens, não seria preciso fazer grande coisa.
Mas não foi isso que aconteceu. A crise financeira veio desequilibrar completamente o jogo. Porém, a crise financeira já era um dado mais ou menos seguro que iria acontecer. Portanto, o que é que eu acho que vai acontecer, digamos assim, nos próximos tempos? Vai ter que haver aqui, do ponto de vista geoestratégico mundial, as principais economias do mundo vão ter que se acertar no sentido de ser algumas políticas integradas para que a globalização não se perca. Não haja aqui um retrocesso e algumas dessas vantagens sejam valorizadas, eventualmente tentando acertar algumas políticas para travar uma cascata de empobrecimento em alguns países de terceiro mundo. Porém, também houve e há alguns países de terceiro mundo que estão a colher algumas vantagens. Nós hoje olhamos, por exemplo, a Índia está já a apresentar alguns indicadores bastante positivos e que, de algum modo, estarão a ser já, digamos assim, um efeito da globalização. Só que o problema é que o nível de pobreza ainda é muitíssimo elevado. Aqui o risco maior é não conseguir travar a tempo de haver uma grande desestabilização política em muitos desses países. Porque, por outro lado, também é preciso ver que nós temos uma parte do mundo com uma população muito envelhecida e que precisa necessariamente de se rejuvenescer e, portanto, em termos demográficos, se houver alguma capacidade de discernimento a nível mundial, acho que pode haver aqui um aproveitamento muito positivo dessas vantagens da globalização. E aí, acho que a educação e o ensino superior devem estar na vanguarda desse processo, porque nós temos, em alguns desses países, um potencial extraordinário na população mais jovem, que o mundo mais desenvolvido, porque tem melhores universidades, porque tem melhores centros de investigação, pode aproveitar e aproveitar com muito interesse para, no fundo, colmatar aquilo que nos falta em termos de demografia. É um reajustamento que pode ser, enfim, demorar alguns anos, uma década ou mais, mas que pode ser um aproveitamento muito positivo. Essa é talvez uma das grandes vantagens que nós poderíamos retirar da globalização. Mas tem que haver, no fundo, uma consciência de que isso é importante. Muitas vezes nós olhamos para alguns países da União Europeia e percebemos que há como que uma defesa contra a imigração vinda de outros países e, portanto, questionamos-nos, bom, será isso possível? Será isso possível? Mas era importante que nos abríssemos um pouco mais, porque nas zonas mais pobres do mundo há potencial humano e nós não o temos.